A paz do Senhor para os irmãos, amém? Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor? Amém? Tem gente que está feliz, mas não consegue expressar a felicidade, né? Colocar para fora a felicidade. Tem gente que guarda isso no seu interior a 7 chaves, né? Assim como o louvor e a adoração também. Tem gente que não consegue colocar para fora o louvor que está guardado dentro dele. Mas olha para a pessoa que está do teu lado e diga para ela assim, ó, é importante você entregar para ele o seu melhor louvor hoje. Olha para mim aqui. Uma das coisas que Satanás mais tenta fazer é calar a minha e a tua adoração. Sabia disso, Silvia? Sabe aquela adoração gostosa quando você está dentro da tua casa, que você está louvando ao Senhor, você começa a sentir a presença de Deus e de repente um monte de problema começa a surgir, tenta afundar a sua cabeça naquele monte de problemas, naquele mar de problemas e de preocupações, e de repente o louvor que você estava no coração e que estava tão bonito, tão gostoso, ele foge. Já reparou que às vezes isso acontece? Eu quero pedir a sua ajuda aqui, por favor. A gente vai fazer um exercício rápido, tá? Você vai dizer bem baixinho, aleluia. Isso, foi tão baixinho que eu nem ouvi daqui. Show de bola. Agora você vai aumentar um pouquinho mais. Você vai dizer assim, aleluia. Tá vendo como é que de repente a pessoa que está do seu lado e a que está atrás de você conseguiu ouvir que você disse um aleluia? Para Deus, o aleluia dito dentro do coração é recebido. Mas existe algo sobrenatural que acontece quando você abre a sua boca e com toda a sua força você diz aleluia. Tá vendo como eu nem precisei falar para você ou pedir para você dizer aleluia? Porque num ambiente de adoração e no ambiente que você cria com a tua adoração, aquilo que está no teu interior, ele salta para fora com todas as forças. Ainda que a luta tente paralisar esse louvor, ela não consegue. A luta não vai conseguir nunca calar a igreja de Deus. A igreja se levanta e ela está de pé até hoje, adorando ao nome do Senhor. Eu quero fazer uma pergunta. A igreja do Senhor veio aqui adorar a Deus? Eu queria então te convidar a louvar a Deus junto comigo. Você me ajuda? Só que eu queria te convidar a você romper essa adversidade que você entrou aqui, talvez que veio te acompanhando. No domingo o apóstolo falou que a gente iria entrar na fornalha. Eu não sabia que ia ser tão rápido, irmãos, que quando ele profetizar a bênção que venha rápido assim também. As lutas vêm rápido, elas tentam nos paralisar, mas eu me levanto para adorar ao nome do Senhor. Será que você pode louvar a Deus comigo? Cadê Guilherme? Me ajuda aí, por favor. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Será que isso acontece todo dia? Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade. Essa bondade te acompanhou até aqui. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei. O quê? Será que você percebeu que a bondade dele te acompanhou até aqui? Será que você conseguiu perceber que a luta não conseguiu te parar? Será que você conseguiu perceber que ele te escolheu como povo santo, nação eleita, geração eleita, e te trouxe aqui hoje para te dizer que ele se importa com você? Tua doce voz,
que me guia em meio ao fogo. Tua presença me consola. Sei que és meu Pai e que amigo és. Eu cantarei da bondade. Será que você pode dizer: és fiel em todo tempo? És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, será que você pode dizer isso mais uma vez? Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Hoje ele foi fiel. Ontem ele foi fiel. E para sua surpresa, amanhã a fidelidade dele vai se manifestar de novo. Eu cantarei. Nós cantaremos a bondade de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado assim, ó: Deus se importa com você. Esse foi o tema da pregação no domingo, e esse tema está me impactando até agora. Quantos estiveram aqui no domingo? Levante a sua mão, dê um aleluia aí bem forte. Uma afirmação como essa mexe com o meu interior, abala minhas estruturas. Deus se importa com você. Será que você pode dizer mais uma vez para quem está perto de você? Deus se importa com você. Imagina buscar a um Deus que não está nem aí para você, Silvia. Que você clama e Ele não pode te responder. Imagina buscar a um Deus, adorar a um Deus que quando você ora, Ele não pode te ouvir. Imagina adorar a um Deus que quando você clama com todas as suas forças, Ele não pode com a sua boca falar ou te responder. É por isso que no livro de Salmo de número 20, verso de número 7, se não me engano, está escrito que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome. Não, está muito fraco, você não conhece. Uns confiam em carros. Tem gente que adora um carro. Eu estava assistindo uma pregação do apóstolo sobre as crises existenciais. Uma pregação particular dentro da casa dele. O discipulado, Hope House. E ele estava dizendo que uma das necessidades do homem é um relacionamento com Deus. O homem tem necessidade de encontrar para si um Deus. Você vai encontrar um Deus. Se não for o Deus que nós servimos aqui nessa igreja, você vai encontrar um outro Deus, porque dentro do ser humano existe a necessidade de encontrar para si um Deus. Alguns colocam o dinheiro como o seu Deus, e como diz o livro de Salmo, eu vou repetir: uns confiam em carros, outros em cavalos. Você já ouviu dizer que tem gente que adora a vaca? Lá na Índia tem mais de 1000 deuses. Eles adoram rato, adoram a vaca, adoram elefante, tantos outros deuses. Mas nós aqui da Hope, nós faremos menção do nome do Senhor. Talvez a menção que você vai fazer seja dizer que Ele é fiel em todo o tempo. A minha avó sempre me disse, desde que... Olha que honra. Que isso? Minha avó sempre falava, desde que eu era pequeno, eu acho que é uma das frases que minha avó mais fala: filho, Deus é bom. Ela diz isso o tempo todo. Você chega falando um problema para ela e ela tem sempre um conselho na ponta da língua para te entregar. E o conselho começa dizendo: Deus é bom.
Eu acho que a gente pode traduzir isso dizendo: Deus se importa com você. Ele não vai te abandonar no meio dessa luta. Ele não vai te abandonar no meio dessa adversidade, no meio dessa tempestade que você está atravessando. Ele não vai te deixar sozinho, porque Ele se importa com você. É por isso que nós faremos menção do nome de quem? Talvez o evangelista Marcos não vai estar na sua casa quando você precisar. Talvez o presbítero Vitor não vai estar na sua casa quando você precisar. Talvez a pastora Daniele vai estar em missão e não vai conseguir estar na sua casa quando você precisar. Mas eu quero te dizer e fazer menção do nome desse Deus e dizer que Ele não sai do seu lado. Às vezes você está tão atarefado com as coisas que você não sente, não percebe a presença dEle. Mas Ele está ali do seu lado, esperando você dar a atenção que Ele merece. Eu vou falar mais uma vez: Ele se importa com você. Eu quero que isso fique massificado na sua mente. Eu quero que quando você chegar na sua casa, isso fique gritando no seu ouvido: Ele se importa com você. Nós falamos aqui sobre lutas e adversidades. Eu queria te convidar, você que tem uma luta e uma adversidade, a fazer um gesto com a sua mão, só para eu identificar se tem alguém aqui que passa por luta. Tem alguém? Ih, rapaz, que bênção, tem gente ali que não levantou a mão, tá nadando na vitória, hein, pastora? Ô, glória! Mas se você, como eu, passa por lutas, passa por adversidades, eu quero te dizer que nós temos um Deus que batalha pelas nossas vidas. Uma menção como essa, uma mensagem como essa, dizendo que Deus se importa com você, automaticamente faz isso daqui, ó. Imagina comigo, uma pessoa que está cheia de preocupações, andando no meio da rua, cabeça baixa, pensando em 1000 coisas, 1000 frustrações que já passou, 1000 problemas que ele tem que resolver, 1000 coisas que passam pela sua cabeça. Só não passa uma coisa: que ele tem alguém disposto a ajudar ele. E ele está com a sua cabeça baixa. E quando uma frase como essa é dita, quando uma profecia como essa é dita, Deus se importa com você. É como se alguém do alto estivesse chamando essa pessoa caminhante, e ela olhasse, e por um momento ela saísse daquele êxtase de problemas que ela está passando, que ela está atravessando. Aquele mar de problemas fica para trás e ela consegue visualizar alguém que chamou por ela, dizendo: ei, eu me importo com você. E essa pessoa olha para cima e ela tem um desejo. E o desejo que essa pessoa tem é o mesmo desejo que eu entrei aqui nessa noite. Um desejo de me aproximar desse Deus, um desejo de adorar a esse Deus, um desejo de conhecer mais profundo a esse Deus, um desejo de louvar e fazer com que Ele escute a minha oração, um desejo de vencer o inimigo que se levantou contra a minha casa, contra a minha família, e dizer: eu quero estar contigo. Poucas pessoas entraram aqui com esse desejo hoje. Tem alguém que entrou aqui com esse desejo hoje? Olhando para cima e dizendo: eu quero estar com você? Tem gente que entrou aqui com esse desejo. E quando nós escutamos essa afirmação, é como se os nossos olhos tivessem sido transportados dos problemas que estamos atravessando para alguém que tem a solução para esse problema que estamos atravessando. E quando nós olhamos para esse Deus, o inimigo sujo como ele é, ele não se dá por vencido. Uma das coisas que o inimigo mais faz contra a igreja do Senhor é colocar em um outdoor o pecado que você cometeu. Ainda que esse outdoor esteja de frente para a janela da sua casa e só você enxergue, ele vai fazer questão de ficar jogando esse pecado no seu rosto o tempo inteiro.
é toda hora. Não vai ter um minuto de sossego. Ele vai jogar esse problema em cima de você. Ele vai jogar esse pecado em cima de você. Porque o objetivo dele é que, mais uma vez, você tire os olhos do alvo e comece a olhar para coisas superficiais e coisas sem importância. Já viu quantas pessoas entram na igreja, se alegram, adoram ao nome do Senhor, são abençoadas por esse Deus, mas de repente alguma coisa acontece e essa pessoa se chateia porque a cadeira é preta e não é branca, e ele percebeu só hoje, porque ele não gosta de cadeira preta, ele só gosta de cadeira branca. E do nada essa pessoa vai virar as costas para a igreja, e sabe-se lá quando ela vai ter ânimo de novo para entrar em outra igreja para buscar a presença de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: tanto faz se a cadeira é preta ou branca, meu irmão. Eu não entrei aqui para enxergar a cadeira. Eu não entrei aqui para enxergar se o tênis do meu irmão que está do meu lado é mais bonito ou mais limpo que o meu. Eu não entrei aqui para saber se o Rodrigo está de calça nova ou de casaco novo. Eu entrei aqui com um objetivo, e o meu objetivo é deixar no altar aquilo que não presta para o Senhor e dizer para Ele: me enche daquilo que é valioso para Ti, Senhor. A cadeira, se é preta ou branca, eu não estou me importando, até porque a luz está apagada, e ainda que ela se acenda, o que eu quero é ser cheio da presença de Deus. Tem alguém que compartilha disso aqui comigo? Se você compartilha disso, mantenha essa informação na sua cabeça: Deus se importa com você. Porque no livro de Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 8, pode colocar aqui no telão para mim, por favor? Tiago, capítulo 4, versículo 8. Isso é uma promessa para a igreja, não é um convite, é uma promessa. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Só quero ler a primeira parte, por enquanto. Chegai-vos a Deus, e Ele... está muito fraco. Chegai-vos a Deus, e Ele... Isso não é um convite, eu quero te dizer isso. Não é um convite para você se chegar a Deus. É uma profecia, dizendo que toda vez que você buscar a presença de Deus, Ele vai fazer a parte dele, vai correr também ao teu encontro. Livro de Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 6. Pode colocar para mim, por favor? Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o... Não, está muito fraco. Daqueles que o... Ele não está dizendo daqueles que ficam parados esperando alguém trazer Deus para ele. Ele não está dizendo que o galardão vai chegar para aquele que entra na presença ou na igreja, ou seja lá qual for o ambiente espiritual, e fica aguardando alguém chegar perto dele e dizer: olha, eu vejo Deus do teu lado. Não, essa palavra é uma profecia também e uma promessa para aqueles que buscam ao Senhor. É aquele que entrou aqui inconformado com a situação, é para aquele que entrou aqui dizendo: Senhor, eu posso não ter sentido a tua presença o dia inteiro, mas eu não saio daqui sem sentir a tua presença. Ele se importa com você. Que afirmação poderosa! Essa é a visão de um discípulo.
Um discípulo que escuta isso e fica dizendo: como é que eu vou fazer para me achegar a esse Deus? Pergunta para a pessoa que está do teu lado: você conhece o caminho? Está fraco, pergunte mais uma vez: você conhece o caminho? Sabia que tem muita gente que conhece o caminho? Quem conhece o caminho, levanta a mão. Olha aí, eu consigo contar umas 4 pessoas. Se você não conhece o caminho, a Bíblia vai dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai se não for através de quem? Dele. Ele é o caminho. Vou perguntar mais uma vez: tem alguém aqui que conhece o caminho? Diga para a pessoa que está do seu lado: não adianta conhecer o caminho e não percorrer ele. Não adianta eu conhecer o caminho, conheço o nome, conheço o endereço, eu sei como encontrá-lo, mas fico sentado esperando que o caminho se apresente para mim. Não adianta. Se você conhece o caminho, Ele te trouxe aqui nessa noite para te dizer: vem e percorre o caminho, porque eu me importo com você. Tem muita gente que conhece o caminho. Tem gente que, se estivesse no meio da tempestade junto com os apóstolos, jamais diria que Jesus andando sobre as águas é um fantasma, de tanto que conhece o caminho. Mas parece que uma paralisia se apoderou de algumas pessoas que conhecem o caminho, mas não conseguem percorrer esse caminho, não conseguem se lançar nesse caminho, não conseguem abraçar esse caminho. Quer ver só uma coisa? Pedro estava indo ao templo para orar. Quando ele está se aproximando do templo, um homem está sentado à porta do templo. Estava pertinho. Eu acho que se ele nem se levantasse, porque ele era paralítico, né? Mas se ele rolasse para o lado, ele já cairia dentro do templo. Sabia que naquele tempo, as pessoas que tinham alguma deficiência, elas tinham um local separado para elas? Imagina se aqui na Hope, a gente, antes de você entrar, perguntasse: qual é a sua deficiência? Tem alguma deficiência física? Então seu lugar é aqui atrás, escondido. Você não pode se aproximar, fica aqui atrás. Era esse o costume dos judeus na época. E aquele homem nem atrás estava do lado de fora, na porta, mendigando, pedindo uma esmola. E diz a Bíblia que quando Pedro se aproxima, Pedro fala para ele: rapaz, o que você está procurando é prata e ouro, e isso eu não tenho, mas eu conheço o caminho que vai fazer você prosperar muito mais do que ficar paralisado aqui aonde você está. Vem comigo, levanta e anda, e vem por esse caminho junto comigo. Talvez eu seja Pedro para algumas pessoas hoje aqui. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho uma palavra para você. Se levanta agora dessa paralisia espiritual que te dominou, em nome de Jesus, e começa a percorrer esse caminho, para que você consiga alcançar a vida de sucesso que você merece, porque Deus se importa com você. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus se importa com você. Nós podemos dizer que isso é fé, irmãos. Enxergar isso é fé. Saber, e o principal, o começo de tudo, entender que Ele vai responder a minha busca, o meu processo de busca, para mim é o primeiro passo para que você possa chegar a um local de sucesso espiritual. Alguém aqui deseja chegar a um local de sucesso espiritual? O que é o sucesso espiritual? Se eu fosse perguntar para alguns irmãos aqui o que é sucesso espiritual, eles diriam que é pregar o evangelho. Outros diriam que é chegar a ser um pastor. Outros diriam várias coisas. O que para você é sucesso espiritual? O
que para você é sucesso espiritual? Para mim, sucesso espiritual é ter livre acesso ao trono do Pai. E não só conhecer, mas usar esse livre acesso para entrar na presença dEle. Eu vou perguntar mais uma vez: você conhece o caminho? O que a pessoa que está do seu lado te responde quando você pergunta isso para ela? Será que ela conhece o caminho? Salmo de número 51. Melhor, abre de novo no Tiago 4:8, por favor, Guilherme. Tiago 4:8. Agora sim nós vamos ler a segunda parte do versículo. Vamos lá. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Sabe quais são as pessoas de duplo ânimo? É uma pessoa que está aqui num culto como esse, e o coração dela está assim: não, meu irmão, depois dessa palavra eu vou sair daqui vitorioso. Mas quando ele vira a esquina ali, ele está dizendo: será que eu vou ser vitorioso mesmo? Uma pessoa de duplo ânimo. Uma hora está lá em cima, outra hora parece que a sua fé é sugada. Ela não tem constância. E o que a Bíblia vai dizer para essa pessoa? Tiago 4:8, parte B. Purificai o quê? Não, está muito fraco, está escrito aqui, lê comigo. Purificai os... Agora sim, Salmo de número 51. Livro dos Salmos, o número é 51. Segundo a própria Bíblia Sagrada, esse é um salmo de Davi, que ele compõe logo depois de Natã se achegar a ele e denunciar o seu pecado. Que pecado foi esse? Um pecado de homicídio e um pecado de adultério com Batseba. Ele mata o marido de Batseba, Urias, e se engravida a mulher dele antes de matá-lo. Depois se casa com ela. A consequência disso vai ser desastrosa. Acho que você já conhece a história. Mas no Salmo de número 51, a maioria dos estudiosos e dos apologetas, eles vão dizer que é quando Davi alcança a purificação e a misericórdia de Deus e a remissão dos seus pecados, através de um salmo que é inspirado pelo Espírito de Deus, como um louvor nos lábios dele. Salmo de número 51. Eu gostaria de ler o verso de número 7. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Só uma pausa aqui rapidinho. Davi está falando sobre um costume sacerdotal. E não só um costume sacerdotal, mas um costume judaico. Aonde o povo, na época da Páscoa, pegava com o hisopo o sangue do cordeiro que era imolado na Páscoa para ser consumido na Páscoa, e passava com o hisopo, que era uma esponja vegetal, sobre os umbrais da porta. E quando isso acontecia, lá desde o livro do Êxodo, diz a Bíblia que o espírito da morte, lá no livro do Êxodo, quando via o sangue do cordeiro sobre a porta, colocado com hisopo, ele não conseguia entrar, porque ele identificava que aquela casa estava sendo guardada por alguém muito poderoso. Davi vai dizer nesse salmo:
purifica-me com isopo. Davi está dizendo: eu não quero que o Senhor passe o sangue em uma casa feita por mãos humanas. Pega esse sangue precioso e passa ele sobre a minha vida, e eu ficarei purificado de todos os meus pecados. Vamos continuar a leitura. Verso 8: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. O que Davi está dizendo aqui é que o pecado dele tinha produzido algo que, segundo os estudiosos, era similar a uma paralisia, porque uma pessoa com um osso quebrado, ela é incapaz de se locomover. Vamos dizer que está repreendido em nome de Jesus. Eu quebro uma perna aqui em cima do altar, meu irmão, ou eu vou sair daqui pulando, ou eu vou cair no chão gritando de dor para que alguém venha me socorrer, porque um osso quebrado. Alguém já quebrou um osso aqui? Alguém já quebrou um osso? Uma pessoa. Marquinho, duas. Tem mais alguém que já quebrou o osso? Lá atrás, aqui na frente. Dói ou não dói? Alguém já teve uma fratura exposta? Lá atrás. Duane, você já teve tudo, hein, minha filha? Deus abençoe. Uma fratura exposta é um dos piores níveis de intensidade de quando um osso se quebra. O osso, ele se projeta para fora, rasgando e lacerando a carne e a pele com aquela ponta branca, onde o risco de infecção é muito grande. Se a Juliana tivesse aqui, eu ia pedir uma aula para ela agora. É isso, Ju? O risco é muito grande. Pode-se chegar até mesmo à morte por causa de uma infecção. Sabia disso? E o que Davi está sentindo agora são dores similares à morte de alguém que está tão longe de Deus, que ele está dizendo: longe da tua presença eu não vou sobreviver. Davi está clamando por socorro. Davi está clamando para ser purificado. Davi está clamando por um sangue que venha cobri-lo, para que aquele pecado lançado em sua face não venha perdurar por muito mais tempo, mas depois desse pecado removido, ele possa finalmente olhar em direção àquele que está dizendo: eu me importo com você, e livre do pecado, com o caminho aberto, ele possa avançar e dizer: Senhor, eu estou aqui, cumpre a tua parte e inunda a minha vida com a tua presença. Tem gente que entrou hoje aqui para a gente finalizar, já foi embora. Depois eu finalizo dizendo assim: eu até amo essa presença. Como é gostoso quando eu estou aqui dentro, no meio dos irmãos. Parece que aqui dentro o inimigo não tem força, e realmente não tem força. E quero te dizer melhor ainda: o inimigo não tem força nenhuma contra aquele que estão debaixo da mão poderosa do Senhor. Essa pessoa entrou aqui nessa noite dizendo: aqui é tudo bênção, mas quando eu saio daqui e vou lá para fora, e eu estou sozinho na batalha, é facinho do inimigo me derrotar. Eu perco a luta facinho. O pecado me domina. Eu caio molinho. E eu já tentei uma, já tentei duas, já tentei diversas vezes abandonar esse meu pecado, mas ele sempre insiste em voltar, e eu não tenho força para abandonar. O Espírito Santo de Deus está me dizendo que se você entrou aqui nessa noite, nessa situação, ele tem uma palavra para você. Ei, levanta a cabeça, eu me importo com você.
Se você entrou aqui nessa situação, eu quero te dizer, Ele se importa com você. Isaías 59, versículo de número 1 e versículo 2. Se não quiser colocar no telão, nem precisa, que eu já pedi demais. Diz assim, ó: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Sabe o que traz para você a consciência de que o seu pecado está vivo na tua vida e que você é um pecador? Não é a voz do locutor, não é a voz do pregador. O que traz essa consciência para você é a voz do Espírito Santo de Deus. E se Ele está falando com você nessa noite, e se você quer agarrar essa oportunidade, eu quero te convidar em um primeiro momento a você colocar a mão no seu coração, por favor. Coloque a mão no seu coração. Se você tem esse espinho na carne e não consegue se livrar dele, e você quer alcançar essa ajuda, coloque a mão no seu coração. Se você colocou a mão no seu coração, eu já te considero um corajoso, porque só um corajoso para aceitar um convite do Espírito Santo dizendo: vem, filho, eu quero colocar o meu sangue sobre você e quero te purificar nessa noite. E se você já foi corajoso até esse momento, eu quero te convidar a dar um passo a mais de coragem. Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite. Se você colocou a mão no seu coração, e se você precisa ser liberto hoje desse pecado, isso é só para quem é corajoso, irmãos. Eu quero te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero convidar os presbíteros aqui, por favor, para me ajudar. Se você colocou a mão no seu coração, está dizendo assim: caramba, se eu me levantar, todo mundo vai saber que eu tenho um pecado. Eu quero te dizer que todo mundo aqui tem um pecado. Todo mundo aqui tem um pecado. E tem gente que tem mais de um, só não quer manifestar. Mas para a libertação chegar, primeiro tem que haver um posicionamento. Quando é que você vai abrir mão dessa paralisia espiritual e vai abraçar o caminho? O convite é agora. Eu quero te convidar a se colocar de pé, porque eu quero orar pela tua vida. O convite é agora. Já que o primeiro corajoso veio aqui na frente, eu quero convidar os outros corajosos a vir aqui na frente também, por favor. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Eu quero, junto com todo o corpo de presbíteros, orar pela tua vida aqui agora. Eu não quero fazer uma oração que vai te emocionar. Eu não quero fazer uma oração que vai te trazer a um êxtase de emoção, que vai te fazer chorar. Não. O que eu quero é fazer uma oração que vai quebrar essas cadeias nessa noite, em nome de Jesus. O que eu quero é fazer uma oração que vai libertar a tua alma de uma vez por todas e vai te levantar, assim como aquele homem levantou na porta daquele templo. O Espírito Santo de Deus está me dizendo que ainda tem mais algumas pessoas que precisam vir aqui na frente. Eu vou te dar 5 segundos para você voar da tua cadeira e vir aqui, para que nós possamos orar por você. 5 segundos, é rápido. A hora já foi embora. 5 segundos. Está terminando, irmãos. Se você não veio aqui à frente, se você é 100% liberto, se você não tem mais pecado nenhum sobre a tua vida, se coloque de pé. Me ajude a orar aqui também em nome de Jesus. Estenda sua mão aqui para frente. Vem cá, pastora, me ajuda, por favor. Me ajuda. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nós nos levantamos como igreja aqui nessa noite, Senhor, e nós queremos te pedir em nome de Jesus, ó Deus,
Aonde a mão do homem não consegue agir, ó Pai, começa a agir aqui agora. Senhor, aonde a mão do homem não consegue alcançar, alcança com as tuas mãos aqui agora. Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus, começa a quebrar, Senhor, as cadeias que prendem, Senhor, os teus filhos. Ó Deus, em nome de Jesus eu quero te pedir, ó Deus, cadeias que tentam prender os teus filhos longe da tua presença, que sejam quebradas agora em nome de Jesus. Senhor, nós nos levantamos como igreja. Senhor, nós nos levantamos como teus filhos. Senhor, nós nos levantamos como o teu ministério aqui na terra. Senhor, nós clamamos aqui agora, quebra todos os grilhões, ó Deus, que aprisionam os teus filhos longe da tua presença. Deus, em nome de Jesus, que comece agora uma nova história. Ó Deus, em nome de Jesus eu quero te pedir, ó Deus, que a unção que despedaça o jugo venha sobre a vida dos teus filhos aqui agora. Ó Deus, em nome de Jesus, que esse pecado não tenha mais força e não encontre o caminho para voltar à vida do meu irmão. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, liberta das drogas, liberta, Senhor, do adultério, liberta da prostituição, liberta, Senhor, do grupo de fofoca. Ó Deus, em nome de Jesus, que a língua maldizente seja controlada pelo teu Espírito. Ó Deus, em nome de Jesus, que toda paralisia espiritual, Senhor, caia por terra agora em nome de Jesus. Ó Deus, nós oramos aqui agora, Senhor, nós clamamos e profetizamos que os teus filhos sejam inundados pela tua presença. Senhor, em nome de Jesus, é o que nós clamamos e te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus.